Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nós já estávamos casados há quase um ano e eu estava feliz demais ao lado do Jairo. O problema foi que ele acabou arranjando um trabalho de montador de feiras e passou a viajar a São Paulo meio que direto. Na verdade, nem foi esse o maior problema. O que me incomodava mesmo é que ele passava muito tempo por lá, ou seja, não eram viagens de ir e voltar. Sem brincadeira nenhuma. Tinha vezes que ele chegava a passar quase um mês inteirinho longe de casa. E eu sentia tanto a falta do meu marido, sem contar que também ficava cismada com o que ele podia estar fazendo por lá, longe da minha vista. Porque sempre tinha uma pessoa que ficava tentando botar minhoca na minha cabeça. Olha, eu ficava com o coração apertado só de pensar que meu marido pudesse, sei lá, estar se divertindo com outra mulher. Procurava não dar bola, mas nas horas de solidão, quando deitava a cabeça no travesseiro, ficava angustiado. Confiava nele, mas é aquela coisa, né? Homem é homem. Minha sorte é que a gente morava no terreno da mãe dele, num puxadinho na parte dos fundos do quintal, de modo que não ficava exatamente sozinha, porque sempre tinha companhia da minha sogra, da minha cunhada, só que, claro, não era a mesma coisa. Eu sentia falta, era do meu marido, da sua companhia, de nós dois dormindo juntos na mesma cama, até porque eu era apaixonada demais por ele. Como a minha mãe também morava ali por perto, embora não no mesmo terreno, aos domingos eu costumava ir almoçar lá na casa dela. Quer dizer, quando o Jário estava viajando a trabalho, claro. E foi num desses domingos que, ao chegar na casa da minha mãe, eu me deparei com um carro com chapa de umuarama, estacionado na frente do portão. A gente tinha alguns parentes que moravam lá, e a minha mãe, inclusive, era dessa cidade. Quer dizer, eu também era, mas como tinha vindo para cá muito pequenininha, parece até que eu tinha nascido aqui em Curitiba. Não tinha nem 2 anos de idade, praticamente não lembrava de nada. Pelo jeito, vendo aquele carro parado ali na frente do portão, pelo jeito, foi a conclusão que eu cheguei, algum parente estava visitando a minha mãe. No que entrei, já dei de cara com a tia Maria, irmã da minha mãe. As duas sentadas no sofá. E não era apenas ela que estava ali. Havia também um rapaz, de quem eu tinha assim uma vaga lembrança. Era o Emerson, meu primo. A gente se cumprimentou. A tia quis saber como andava a minha vida, meu marido, o casamento. E eu notei, enquanto a gente conversava, que o primo olhava para mim assim, mas sabe quando a pessoa te olha assim e você nota o interesse? Olha, não vou negar, apesar de ser meu primo, o Emerson tinha se tornado um rapaz bonito. E vê-lo me olhando daquele jeito mexeu um pouco comigo. Olha, eu me senti perturbada na presença do Emerson, principalmente notando que ele estava prestando atenção em mim, não tirava os olhos de mim. O fato é que a gente ficou por ali, conversou. Quando contei para minha tia que o Jairo, meu marido, estava trabalhando em São Paulo e que provavelmente só ia voltar no finzinho do mês, notei que o meu primo regalou o olhão e me encarou ainda mais intensamente. Sabe Deus o que passou na cabeça dele. Acabei almoçando ali com eles. Depois, quando eu falei que ia voltar para minha casa, a tia falou: olha, nós vamos descer para a praia amanhã cedo, viu, Ivete? Você não quer ir com a gente? Teu marido está em São Paulo mesmo. Aliás, você também podia ir, né, minha irmã? A minha mãe só deu de ombros, não falou nada, e eu então respondi: praia, tia, mas de que jeito? Eu tenho 3 casas para limpar essa semana. Eu trabalhava como diarista e naquela semana já tinha 3 casas para fazer a faxina. A tia então falou que se eu quisesse, poderia descer no final de semana seguinte, já que eles tinham alugado uma casa lá no litoral para ficar 10 dias. Inclusive, tinha mais gente que também ia direto para a praia. A tia chamou inclusive a minha mãe. Falou que a gente podia viajar e perguntou
se eu não estava afim. Ela iria viajar na sexta-feira à noite, pelo menos o plano era esse. E ia voltar no domingo à tarde. A mãe ficou empolgada. E eu confesso que também fiquei. Até porque fazia tanto tempo que eu não ia à praia. Eu podia aproveitar que o Jairo estava trabalhando, que estava longe, e também iria demorar para voltar de São Paulo e viajar com eles. Eu e a mãe ficamos de conversar durante aquela semana para ver a que conclusão chegaríamos. E para resumir, no fim, descemos eu, minha mãe, minha cunhada. Só que uma coisa eu preciso dizer. Não foi uma decisão acertada aquela que eu tomei. Se bem que, depois que as coisas acontecem, é fácil a gente dizer o que melhor deveria ter sido feito. Não quero entrar em detalhes, até porque eu sinto tanta vergonha de tudo o que aconteceu. Sabe, eu fico tão constrangida em admitir que fui capaz de... A verdade é que não sei explicar. Mas acabei me envolvendo com o meu primo lá na praia. Eu podia usar 1 milhão de desculpas. Dizer que estava me sentindo sozinho, carente, porque o Jairo continuava naquele ritmo de viajar a São Paulo direto. Ia, passava quase um mês fora, depois voltava, dali a 10 dias ia de novo, e é claro que isso mexia muito comigo. Porque a gente, quando casa, é para conviver com o marido. Podia usar essas e outras desculpas. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, não importa nem o motivo, acabei fazendo aquilo que não devia. Na verdade, ficamos juntos apenas uma vez. Depois me arrependi profundamente e Deus é testemunha. Só que de qualquer modo aconteceu. E depois de acontecido, não teve mais como voltar atrás. Teve um momento em que a gente ficou sozinho, nós dois sozinhos. Aí ele me convidou para dar uma volta na praia e... Sabe, não sei explicar direito. Só sei dizer que vacilei. Voltamos para casa só depois que já tinha escurecido. Minha cunhada ficou me olhando com uma cara tão esquisita, perguntando onde que eu estava até aquele momento. Não sei se ela ficou desconfiada, mas me olhou de um jeito que parecia até que estava escrita na minha testa a minha culpa. A imagem do meu marido surgiu na minha cabeça na mesma hora. E a culpa, o remorso, o arrependimento tomaram conta de mim. Dali a alguns dias meu marido voltou e graças a Deus tudo continuou do mesmo jeito. Ele nem chegou a saber que eu tinha passado aquele final de semana na praia com os meus parentes. Minha cunhada não falou nada. E eu também achei melhor não fazer comentário nenhum. Dali a uma semana, o Jairo voltou, até que, como se fosse um castigo, acabei descobrindo, algum tempo depois, que estava grávida. Claro que quando fiz o teste deu positivo. Não me passou pela cabeça que o filho que eu estava esperando pudesse ser fruto daquele meu envolvimento com meu primo. Para mim, a criança só podia ser do meu marido. Só que depois eu comecei a pensar e bateu a dúvida. As contas não batiam. E isso ficou ainda mais evidenciado quando eu fiz a primeira ecografia. Fiz as contas e, para o meu desespero, tudo levava a crer que a criança que eu estava esperando não era do meu marido. Sabe, castigo foi a primeira coisa que me veio à cabeça. É castigo. Foi só uma vez. E mesmo sendo só uma vez, veio o castigo.
veio a conta. Claro que meu marido nunca desconfiou de nada. Inclusive, quando contei que estava grávida, ele ficou feliz. Chegou a dizer que ia dar um jeito de parar de viajar tanto, que arranjaria um trabalho por aqui mesmo, para poder cuidar de mim e do nosso bebê que estava a caminho. Eu, naturalmente, fiquei feliz da vida com a ideia, porque era tudo que eu mais queria. Só que aquela dúvida passou a me atormentar, a me consumir. Dúvida que, na verdade, nem era muito dúvida. Já era praticamente uma certeza, porque, repito, meu marido ele ficava longe praticamente um mês. E depois que eu fiz as contas, eu cheguei à conclusão de que aquele bebê só poderia ser do meu primo. Tinha dias que eu passava horas em frente ao espelho, passando a mão na minha barriga, que ficava maior a cada dia. E em vez de me alegrar, eu ficava tão agoniada. Chegava a chorar, só de imaginar que o pai pudesse realmente ser o meu primo. Até sonhar com isso eu cheguei a sonhar. Às vezes, eu sonhava que a criança nascia com algum defeito físico, inclusive até isso eu sonhei. Eu sempre escutei dizer que primos não podem se casar justamente por isso, porque existe risco de, se tiverem filhos, a criança nascer com algum problema de genética, e isso também me torturava. Olha, ninguém queira saber o que eu passei durante toda a minha gravidez. De um lado, a felicidade de saber que seria mãe. Eu sempre acalentei esse sonho. Só que ao mesmo tempo, o remorso, o arrependimento e principalmente o medo me consumiam. Só Deus sabe o que eu passei. O Jairo, por sua vez, estava feliz demais, empolgado demais. Já tinha escolhido até o nome do menino, os padrinhos. Sabe, já tinha tomado a dianteira de tudo. Só Deus sabe como eu rezava, para que eu estivesse enganada e ele fosse realmente o pai. Só Deus é que sabe quantas vezes me postei de joelhos naquele quarto e pedi em oração que meu marido fosse o pai do filho que eu estava esperando. Só que não sei, dizem que a mulher sente. Mesmo a mulher tendo envolvimento com vários homens, dizem que a mulher sabe quem é o pai. E eu tinha aquela dúvida que, na verdade, era quase uma certeza. Aquela coisa que me dizia que o pai da criança era o Emerson e não o Jairo. Minha sogra e minha cunhada cansaram de me pegar chorando sozinha no quarto. Eu sempre inventava uma desculpa. Falava que era saudade do Jairo. Não era mentira de todo. Eu sentia saudade dele mesmo, só que não era só de saudade que eu chorava. Era também de arrependimento e de medo. E foi então que, quando eu estava entrando no 8º mês de gestação, aconteceu. Eu na minha casa, nos fundos do quintal da casa da minha sogra, quando comecei a escutar uns gritos. Sabe, aquela coisa esquisita, parecia uma discussão. Eu então saí na janela, assim, para ver o que estava acontecendo, e parece que tinha alguém chorando. Tinha alguém chorando e mais alguém gritando, falando alto, de um jeito assim, meio desesperado. Consegui escutar a minha sogra falando aquelas palavras. Não! É mentira! Não pode ser! Eu então fui até a casa dela para ver, afinal, do que se tratava. E quando me contaram, não sei como não entrei em trabalho de parto. Me deu uma tontura. Uma vertigem tão grande. Parece que uma nuvem preta
pairou sobre minha cabeça. Tinham ligado para minha sogra, da firma em que o Jairo trabalhava. Ela mal conseguia falar, mas chorava e soluçava. Deu para ouvir nitidamente quando ela falou: "O Jairo morreu. Ivete, meu filho morreu." Tiveram até de me levar para um quarto, onde fui medicada porque tive uma queda brusca de pressão e simplesmente desabei. Tanto que tenho poucas lembranças do que aconteceu depois que recebi aquela notícia. E o pior é que não era um pesadelo. Meu marido realmente tinha perdido a vida numa suposta briga de bar em São Paulo. Tinha sido esfaqueado. E o ferimento foi tão grave que ele nem chegou a ser levado para o hospital. Simplesmente não resistiu e morreu. Não foi o único a se envolver na briga, mas infelizmente o único que teve esse fim trágico. E como se não bastasse a minha tristeza, eu passei a sonhar direto com ele, a ter pesadelos. Sabe, nesses sonhos ele aparecia assim no pé da minha cama e me apontava o dedo como se estivesse me acusando de tê-lo traído. O pior é que eram sonhos recorrentes. Eu sonhava praticamente todas as noites com ele. E ele sempre apontando aquele dedo para mim, com o semblante fechado, como se estivesse me acusando de traição. Era como se ele tivesse descoberto tudo depois que desencarnou. Sei muito bem que devo um pedido de perdão a meu marido. Tenho consciência do erro que cometi. Eu não tinha nada que ir à praia com meu primo aquele dia. Nada do que aconteceu devia ter acontecido. Simplesmente me deixei levar. E no fim, acabei engravidando do meu primo. E digo isso porque hoje eu sei. Hoje, não é quase certeza, mas sim certeza absoluta. O filho era dele mesmo, do Emerson. Eu não tinha dúvidas, principalmente depois que o menino nasceu. Até porque meu filho não tinha nada do meu ex-marido. Era praticamente uma cópia em miniatura do meu primo. Ainda bem que ele nasceu saudável, pelo menos isso. Só que nunca me senti tão mal. Quando olhei para o rostinho do menino, já comecei a chorar. Não sei o que me deu, mas foi um desespero tão grande, uma culpa, que eu me recusei a segurá-lo nos braços. Não foi exatamente depressão pós-parto. Foi culpa mesmo, foi arrependimento mesmo, foi remorso, apesar de saber que o coitadinho não tinha culpa de nada. A única errada sou eu. Depois que dei à luz, fiquei tão atormentada que parecia até que eu podia escutar a voz do Jairo naquele quarto, me acusando, me apontando o dedo. Tanto que traziam a criança para junto de mim e eu não conseguia pegá-lo nos braços. Eu não queria segurar o meu filho. Até hoje eu não sei direito o que aconteceu comigo. Só sei dizer que custou para eu conseguir me aproximar dessa criança que, repito, nunca teve culpa de nada, senão que a única culpada nessa história toda sou eu. Além dos pesadelos, passei a ouvir vozes, a escutar barulhos em casa, como se fosse o espírito do meu marido me acusando. Acho que tinha gente até querendo me internar.
porque achavam que eu estava louca. Aos poucos, no entanto, graças a Deus, fui me recuperando, me restabelecendo. Só eu sei quantas vezes já me ajoelhei em oração, pedindo perdão ao meu marido. Sei que lá do céu, onde ele se encontra, ele ainda não me perdoou. Talvez seu espírito continue sendo atormentado por conta daquilo que fiz. E eu sei que ele sabe. Eu sei que de algum modo ele descobriu. Não foi à toa que eu passei a sonhar com ele direto. Nos sonhos ele me acusava, me apontava o dedo. Já pedi perdão tantas vezes, até que hoje resolvi também mandar essa carta para fazer um pedido em público. Sei que de uma forma ou de outra, meu marido, esteja onde estiver, vai escutar o meu desabafo. Jairo, por favor, me perdoa. Talvez tua alma não esteja encontrando descanso por conta daquilo que fiz, do erro que cometi. Mas saiba que também eu preciso desesperadamente do teu perdão para ver se consigo ficar em paz comigo mesma. Sei que nada vai conseguir apagar o meu erro no passado. Mas quero que você saiba que estou tão arrependida. Meu filho é a única coisa boa que restou dessa história. Ele pode não ser teu filho de sangue, mas é você que ele chama de pai. São as tuas fotografias que ele olha quando se lamenta por não ter te conhecido. É a você, Jairo, que ele pede proteção toda vez que reza antes de dormir. De modo que, apesar do erro que cometi, me perdoa, Jairo. Me perdoa e olha pelo teu filho. Somente e apenas você ele chama de pai, porque eu o ensinei a te considerar o verdadeiro pai. Errei, sei que errei, e te peço perdão de joelhos. Infelizmente, não é possível voltar atrás. Mas se isso te serve de consolo, além da saudade que eu sinto de você, trago o meu coração cheio de arrependimento, de mágoa comigo mesma e remorso por ter cometido um pecado que nem eu mesma consigo me perdoar.